Fala pessoal, beleza? Professor Fábio aqui e esse vídeo fará parte de uma série de vídeos onde eu vou trazer resumos sobre os principais pensamentos e ideias de filósofos, desde a antiguidade clássica até a contemporaneidade. Então, se você já gostou desse tema, deixa o like, comenta, compartilha, manda para o seu amigo, beleza? O objetivo desses vídeos é você que está precisando relembrar algumas ideias de última hora para uma prova, Enem, vestibular, ele vai te auxiliar. Então, o primeiro filósofo não poderia deixar de ser Sócrates. Ninguém nada mais, nada menos do que Sócrates. Então, eu vou passar para vocês, de forma resumida, as principais ideias e pensamentos do Sócrates. Vamos lá? Para a gente pensar sobre Sócrates, é necessário pensar em uma passagem da vida de Sócrates muito famosa que vai dar origem a uma frase atribuída a ele. Lembrando que Sócrates nunca escreveu nada. Tudo que nós conhecemos é escrito por Platão na Apologia e na República. Então vamos lá. A cidade-estado de Atenas, onde Sócrates nasceu, assim como todas as cidades-estado, as polis da Grécia, em sua grande maioria, tinham templos. As cidades-estado eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e elas tinham templos dedicados a esses deuses. Eis que em Delfos havia um templo de Apolo. E dentro desse templo de Apolo havia um oráculo. No caso, a orácula de Delfos era Pítia, que faz referência à serpente, ou à cobra, né, que Apolo derrota no local. Então, em homenagem, coloca-se o nome de Pítia. E esse oráculo, ele recebe mensagens desse deus, que no caso é Apolo, e passa para as pessoas que vão consultá-la em forma de enigma. Eis que um amigo, discípulo de Sócrates, Querefonte, vai até esse templo e a oráculo diz para ele que a pessoa mais sábia, ao perguntar, você sabe que é a pessoa mais sábia de toda Atena, toda a Grécia Antiga? O Querefonte fala que não, o oráculo diz que é Sócrates. Ele, espantado, conta a Sócrates. Porém, Sócrates não se achava a pessoa mais sábia. Então, Sócrates decide perguntar para as pessoas que ele considera sábia, os artesãos, um juiz, um general, sobre algumas coisas para ver se as pessoas sabiam. Então ele começa a questionar sobre a estética, ele começa a questionar sobre a justiça, ele vai questionar um médico, e ele chega à conclusão que as pessoas, ao serem interrogadas, não sabiam exatamente do que estavam falando quando provocadas, quando colocada uma comparação. E aí o Sócrates começa a pensar. Lógico que o Sócrates é muito importuno, né? Ele começa a questionar, a perguntar. O Sócrates era até meio dito como um cara meio chato, né? E aí o Sócrates chega a frase atribuída a ele. Só sei que nada sei. Por quê? Porque as pessoas que se consideravam sábias, que o Sócrates ia interrogar, elas acreditavam que sabiam das coisas, mas na verdade elas não sabiam. O Sócrates, por outro lado, sabia que não sabia das coisas. Então, só sei que nada sei. Sabendo que ele não sabe das coisas, ele pode ir em busca de mais conhecimento. Então, essa é a primeira frase atribuída a Sócrates, e que ajudou ele a construir a dialética socrática, né? Que ele vai fazer a maiêutica. Então, o Sócrates, durante toda a vida dele, é lógico que acontece alguns anos dessa busca do Sócrates pelos sábios, né? E depois ele vai elaborar a filosofia dele, que é a maiêutica, ou seja, do grego parir de ideias, né? O ofício dele seria parir de ideias nas pessoas, principalmente nos jovens de Atenas. Então ele ia questionar as pessoas de forma irônica e instigar elas a elevar as suas almas, a buscarem em essência a verdade, né? Sócrates acreditava que havia, embora você não conseguisse achar a verdade ainda, ela existia, mas há uma verdade sobre as coisas. Pois bem, essa é a primeira frase atribuída a Sócrates e que vai referenciar a maiêutica dele, que é a dialética que o Sócrates faz para poder ensinar as pessoas. A segunda frase dedicada a Sócrates é conhece-te a ti mesmo. E essa frase está escrita no templo de Delfos na frente. Essa frase é atribuída a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Com isso, Sócrates quer dizer, conhece-te a ti mesmo. Verifica todas os seus pensamentos, verifica-se o que você realmente sabe, o que você realmente... Obrigado, viu? Estou escutando isso?
Como esse vídeo vai ser sem edição, vai ser assim mesmo. Verifica o que você sabe e o que você não sabe de verdade. Verifica a si mesmo, conhece-te a ti mesmo para isso, né? Embora essa frase tenha tido algumas denotações aí meio equivocadas na atualidade, né? Principalmente pelo pessoal que é coach e tal, né? Mas enfim, essas são as duas principais frases do Sócrates e o método dele de ensino, né? O Sócrates também teve um grande embate contra a democracia de Atenas. Aliás, o Sócrates pode até ser considerado de alguma forma um anti-ateniense, porque ele não acreditava que a democracia funcionaria de modo que as pessoas que eram convocadas para participar de uma assembleia, né, de um júri, para votar sobre alguma coisa que está acontecendo, eram convocadas aleatoriamente. Todas cidadãs, mas eram convocadas aleatoriamente. E para o Sócrates, as pessoas que deveriam julgar as coisas seriam as pessoas sábias, pessoas politizadas e assim por diante. Sócrates, como vocês sabem, é julgado, né, por corromper os jovens e desacreditar nos deuses da Grécia Antiga. E ao ser julgado, enfim, resumidamente, ele não quer largar o seu ofício, né, de filosofar pela ágora, né, praticar a maiêutica, e toma veneno e se mata, tá? Mas o Sócrates deixa um legado muito grande para a filosofia, sem entrar no mérito se ele era, se realmente ele foi julgado de forma correta ou não, se ele atentava contra a democracia ou não. As principais ideias dele são essas que eu citei para vocês e que vai influenciar o seu discípulo, que é Platão, e que vai ter que resolver várias questões que o Sócrates deixa em uma sociedade que não estava em seu auge, porque é uma sociedade onde Atenas não era mais, né? A gente sabe que Atenas foi uma das polis mais ricas que teve da Grécia Antiga, devido à Liga de Delfos, né? Depois na Guerra do Peloponeso. Então, o Platão vai ter um outro panorama da Grécia Antiga para resolver. Mas isso vai ficar para a aula do Platão, beleza? Como eu estou gravando esse vídeo de cara limpa, sem resumo, sem nada, falando, pode ser que tenha faltado alguma coisa. Se você sentiu que faltou alguma coisa do Sócrates, lógico, de forma resumida, a gente não pode falar tudo. Eu tentei resumir minhas ideias ao máximo, o que é muito difícil. Deixa nos comentários, já deixa o like, sugestões de próximos vídeos, que eu pretendo fazer ainda Platão, Aristóteles. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!